Bom dia, crianças! Vamos começar mais uma história. E antes da gente começar, eu queria pedir que vocês pegassem a Bíblia de vocês. Pode ser uma Bíblia da mamãe, do papai, da titia, da vovó. Mas peguem essa Bíblia e vamos acompanhar juntos a história de hoje. Hoje nós vamos falar, dentro da história de Jesus, de uma palavra nova. Talvez algum de vocês já tenham ouvido, mas para quem não ouviu ainda, a palavra é parábolas. Mais rápido agora? Parábolas. As parábolas eram histórias que Jesus contava sobre a vida comum das pessoas, as coisas aqui da terra, para explicar verdades espirituais. Então, essas parábolas não eram histórias para dormir, não eram histórias para rir, não eram histórias para passar o tempo, não. Eram histórias para contar as verdades de Deus. Então, elas eram importantes, elas eram especiais. E hoje nós vamos aprender duas dessas parábolas. Elas estão juntinhas e apresentam a mesma verdade, tá bom? É importante lembrar que Jesus sempre vivia cercado de pessoas, lembra? Sempre tinha uma multidão de um lado, uma multidão de outro. Então, Jesus estava sempre cercado. E com tantas pessoas, sempre a gente podia ver gente diferente. E lá, no dia que Jesus contou essas parábolas, a gente tinha os gentios, os publicanos, os fariseus e os saduceus. Os gentios eram aqueles que não eram judeus. E os publicanos eram aqueles que eram judeus, mas trabalhavam para o governo. Lembra deles? Aqueles que roubavam. Então, tanto os gentios como os publicanos não eram bem vistos. As pessoas olhavam para eles e diziam: olha aí, esses aí são os pecadores. Esses daí são aqueles que não andam conforme é para andar. Então, esses eram os gentios e os publicanos. Do outro lado, a gente tem os fariseus e os saduceus. Os fariseus e os saduceus, eles eram judeus e ensinavam as coisas para o povo. Eles tinham várias coisas de diferente, mas uma em comum: eles não criam em Jesus. Eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Só que Jesus, como verdadeiro Filho de Deus, apesar deles não acreditarem, mas Jesus sabia de todas essas coisas e ele via que tinha no coração dos fariseus e dos saduceus. E quando ele viu eles ali murmurando: olha, Jesus com os pecadores, e ele disse que é o Filho de Deus. Quando Jesus viu essa atitude do coração deles, ele logo começou a contar uma parábola, uma história. Então vamos prestar atenção para ver a verdade dessa história, tá bom? A primeira parábola foi sobre a ovelha perdida. Vocês já viram alguma ovelha? Esse pastor tinha 100, eram muitas ovelhas, e ele cuidava de todas elas. As ovelhas são animais muito frágeis, é muito fácil elas serem devoradas por outro animal, delas se machucarem, se perderem. E foi isso que aconteceu nessa parábola. Uma das ovelhas se perdeu. E agora? A gente vai ler o versículo que Jesus lança a pergunta para as pessoas acerca dessa parábola. Esse versículo está no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 4. Vocês podem pausar para procurar, tá bom? Eu vou ler aqui. Fala assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Olha a pergunta que Jesus fez. Estava claro ali que todos eles iam atrás da ovelha que estava perdida, Mesmo que eles já tivessem 99 sobrando, não ia deixar aquela ovelhinha, aquela única ovelhinha, sair, sofrer e morrer. Então essa era a atitude de um pastor amoroso, cuidadoso, que não deixaria as suas ovelhas passarem por mal. Então essa parábola fala sobre como esse pastor sai aí no sol quente, nos lugares perigosos, atrás dessa ovelha até encontrá-la. E quando ele encontra, ele se alegra bastante e sai para comemorar, para celebrar com seus amigos, falando: eu achei a minha ovelha perdida. Que maravilha, não é mesmo? A Bíblia nos conta que Jesus é o nosso pastor. Ele é como esse pastor das ovelhas. E as ovelhas quem são? As ovelhas representam as pessoas perdidas, que não tem como encontrar o pastor, não tem como encontrar
Jesus. Elas precisam do Senhor, elas precisam ser encontradas. Então a gente vê aqui que a ovelha perdida, ela é procurada, é encontrada e é celebrada quando encontrada. Então, não esqueçam disso. Da mesma forma Jesus faz. Quando nós estamos perdidos em nossos pecados, Ele nos procura, Ele nos encontra. E a Bíblia fala que os anjos fazem festas no céu quando há a conversão de um pecador. E a segunda parábola agora? A segunda parábola conta a mesma verdade numa história diferente. Ela conta sobre uma mulher que perde uma de suas moedas. Só que naquela época a moeda valia bem mais. Então a mulher fica muito triste quando perde aquela moeda. E ela procura, e ela pega a vassoura dela e ela começa a varrer todos os cantinhos da casa, aquele cantinho perto da parede, aquele cantinho embaixo das coisas, até encontrar a sua moeda. Essa moeda era chamada de dracma. E a parábola da dracma perdida nos mostra como aquela mulher procurou, se esforçou até encontrar. E ela também se alegra muito quando encontra e chama as suas amigas e conta para elas que ela achou a sua dracma perdida, a sua moeda perdida. Da mesma forma, Jesus vai em busca do que está perdido. A gente vê que não tinha como a moeda achar a mulher, né? Então, da mesma forma, não tem como nós encontrarmos a Deus pelas nossas próprias forças. Nós não conquistamos Deus porque nós merecemos, porque nós somos bonitos, porque nós ajudamos as pessoas. Não, Jesus não é comprado. Jesus não pode ser comprado. Pelo contrário, Jesus pagou o preço. Ele veio aqui na terra e morreu para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente encontrados e nunca mais fôssemos perdidos. Então, não esqueçam disso, crianças. Jesus nos conta a história da ovelha e da moeda que se perderam e do pastor e da mulher que os encontraram para nos dizer uma coisa: se você não entregou ainda a sua vida a Cristo, você está perdido. Você está perdido em seus pecados. Mas alguém pode lhe salvar. E esse alguém é Jesus. Ele quer que você entregue sua vida a Ele. Então não esqueçam disso. Jesus veio, não foi para os sãos. Ele veio para essas pessoas que estavam perdidas, para encontrá-las, para fazer com que elas estivessem junto a Ele. Jesus veio para ensinar e falar para os publicanos, para falar para os gentios, para encontrar esses pecadores. E não encontrar só assim, né? Ai, eu te vi, ai, eu te cumprimentei. Não, mas para tirá-los do pecado em que eles estavam e trazê-los junto a eles. E trazê-los junto a Ele no lugar onde não há pecado, onde não há mais perdição. A gente não sabe se os fariseus e os saduceus entenderam a mensagem do Senhor naquele dia. Mas o que nos impressiona é uma coisa: o amor do pastor e daquela mulher em encontrar o que se havia perdido. Da mesma forma, Deus nos ama e está em nossa busca. Se entregue a Ele. Então, essa foi a nossa história de hoje. Não esqueçam, crianças, que o Senhor já pagou o preço. Você só precisa entregar a sua vida a Deus. Até a próxima semana, crianças!